A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse terceiro trimestre de 2022 está com o tema do O Sermão do Monte, a ética e os valores e a relevância dos ensinos de Cristo. Sim, já chegamos na lição de número 4, ou seja, já estamos nos encaminhando para a primeira metade da nossa Escola Bíblica Dominical, a conhecida EBD, que nesse trimestre maravilhoso estamos aprendendo o Sermão do Monte. Como vamos exercer o Sermão do Monte proferido por Jesus. Você sabe que você aqui do canal, que o Sermão do Monte está em Mateus capítulos 5, 6 e 7. Um aprendizado grandioso. Se você ainda não viu nenhuma aula, está aí na playlist do canal Bíblia para o Cotidiano. Pega a sua revista da editora Betel Dominical, Sala dos Adultos. Pega a sua Bíblia, pois essa aqui é a nossa bússola, a nossa regra, a nossa régua. É aqui que está tudo que nós vamos aprender sobre o Sermão do Monte. Não esquece de pegar suas canetas, marca texto, para a gente fazer as nossas anotações. E aqui nós vamos aprender hoje o valor sensacional. Qual a lição de hoje, professor Tony? Você já viu aí na capinha do vídeo, mas é o sal da terra e a luz do mundo. Vamos aprender de uma nova perspectiva aqui do Bispo Abner, olhando sobre ser sal e ser luz da terra. E aí nós vamos colocar em prática, sendo sal e sendo luz. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Meus queridos alunos, como vocês já viram, estamos na lição de número 4 e é muito importante, uma lição muito importante para os nossos dias. Já falei sobre ser sal, creio que você já escutou, você já pregou, você já ouviu, você já estudou sobre ser sal e luz do mundo. Mas não é porque o pregador gosta, não é porque o professor gosta, não é isso, é porque Jesus ensinou a mim e a você sermos sal e luz. Mas em que contexto, em que situação, como colocar em prática? Essas são as perguntas que hoje eu irei responder para você, ensinar para você, e sabendo que tem muitos professores, superintendentes de escola bíblica dominical que está vindo no canal Bíblia para o Cotidiano, ouvindo, tirando as dicas, aparando as arestas para aplicar essa aula nas suas escolas bíblicas dominical do Brasil todo. Eu só tenho a agradecer e só aumenta aí a minha responsabilidade de poder ensinar a palavra de Deus cada vez mais. Esta lição será aplicada no dia 24 de julho de 2022, penúltimo domingo do mês de julho. E você que é inscrito no canal, você que chegou agora, vai ouvir o que os meus inscritos já têm escutado. Eu estou com a meta de 1.000 inscritos por mês. Então, lembrando que essa lição será no dia 24. Depois vamos ter somente o último domingo, se eu não me engano é 30 ou é 31 de julho, que é o último domingo do mês. E vamos nos encaminhar. Estamos quase chegando a 4.000 no mês de julho, mas ainda não chegamos. Conto aí com a sua ajuda, tá bom? 24 de julho, lição de número 4, o tema: o sal da terra e a luz do mundo. Pegou a sua revista, pegou aí a sua Bíblia, seu marca-texto, minha água está ali, pois ainda não fiquei bom dessa gripe, mas Deus é bom o tempo todo. Nosso textual está escrito no livro de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 50. Olha que expressão que nós encontramos no nosso texto áureo, o texto base, esse texto para falar sobre sal e luz, que diz assim: bom é o sal, mas se o sal se tornar insosso, irmão, deixa eu marcar essa palavra aqui, porque insosso, irmão, não é uma palavra paulista, carioca, do sul. Eu acho que insosso, eu sou osso,
lá na minha terra, Pernambuco, insosso. A coisa está insossa, a comida está insossa. Olha só que eu encontro aqui no livro de Marcos, capítulo 9, 50. Eu confesso, professores, que eu não sei que tradução é essa que fala que o sal se torna insosso. Para mim, a palavra normal é insípido, né? Que nós vamos encontrar aqui para que se o sal se tornar insípido, mas insosso, para mim é familiar, como eu falei. Mas lendo na Bíblia aqui nessa versão, eu confesso que foi surpresa para mim. Ele diz assim: com que adubarás? Professor, sal servia para adubar? Isso, sal servia para adubação. Tá bom? Vamos lá. Tende sal em vós mesmo e paz uns com os outros. Opa, olha outro ensinamento que nós temos aqui. Temos que ter sal em nós mesmo. Tá bom? O sal tem que ser em nós, é o que nós vamos aprender. Então não sejamos insosso, como diz lá em Pernambuco, como está dizendo aqui em Marcos 9, 50. Nessa versão aqui, não sejamos insosso, ou seja, sem sabor. Verdade aplicada de hoje. Em um mundo em trevas e corrompido, somos chamados e capacitados a sermos diferentes e influenciadores para a glória de Deus. E é bem interessante porque nós estamos aqui numa plataforma, né, aqui no YouTube, e as pessoas se tornam influenciadores. Quando a pessoa está muito tempo no YouTube, tem seguidores aqui no canal do YouTube, não somente aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, mas de um modo geral, nas redes sociais, as pessoas dizem o quê? Ele é influenciador, influência digital, né? Que é através das mídias que eles se tornam influenciadores. Sim, aqui é uma verdade, essa influência. Aqui, ó, somos diferentes e influenciadores. Agora aqui sim, é o grande diferencial. Somos influenciadores para a glória de Deus. Então, temos que ser influenciadores para a glória de Deus. Seja na mídia social, seja na nossa vida cotidiana, escola, trabalho, faculdade, vizinhança. Temos que ser influenciadores, mas para quê? Para nós ganharmos seguidores? Para que o canal Bíblia para o Cotidiano atinja milhões? Não, para a glória de Deus. A minha influência sobre o canal, aliás, a minha influência sobre a sua vida aqui no canal é para que o nome de Deus seja glorificado. É essa influência, essa verdade aplicada ou verdade prática, dependendo da revista que você tem. Essa aqui é verdade aplicada, porque como você sabe, eu dou aula tanto da CPAD adulto como dos jovens do Conecta Mais Jovens. Então ele muda a palavra, mas aqui na sala da Betel é verdade aplicada. Temos que aplicar isso aqui. Eu influencio as pessoas não para elas me seguirem, mas para que a glória de Deus seja manifestada. Ok? Vamos para o nosso texto de referência de hoje? Mateus, capítulo de número 5, versículo 13 ao versículo de número 16, que nos diz assim: Vós sois, e se o sal for insípido, olha aí, tá vendo? Aqui já está insípido, já não está insosso, né? Com que há de salgar? Lá está com que há de adubar, né? Veja só a diferença de tradução como muda. Para nada mais presta. Você já imaginou essa linguagem, você dizer para alguém assim: se você não tem sabor, não está salgando, você não presta. É uma palavra um tanto quanto pesada, não? Até um tanto indelicada, mas está aqui na Bíblia. Se você não dá sabor, se você não salga, você não presta. É isso que a Bíblia está dizendo, fazendo a comparação aqui com o sal, né? E aqui nós vamos referir a pessoas, literalmente. Então tem que ficar bem claro que ele está usando aqui a metáfora do sal e da luz, mas que se aplique na vida da pessoa. Então ele está dizendo diretamente, usando essa metáfora, que quem não dá sabor como o sal, não presta como o sal não prestava.
a continuação do versículo aqui. Senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Já explica um pouquinho sobre esse sal que não dá mais sabor, mas serve para alguma coisa. Sabia que mesmo que o sal que não dá mais sabor serve para alguma coisa? Aí você fala, para ser pisado pelos homens. Isso. Mas por que ser pisado pelos homens? Fica na lição que eu vou explicar para você por que essa referência que Jesus usa, que esse sal que não presta só serve para ser lançado, pisado pelos homens. Tem um contexto histórico, tem um contexto da região onde Jesus morava, ali em Israel. Você vai entender um pouco mais ali na frente, eu vou explicar para você. Segura aí. 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Por que não? Porque quando você faz uma cidade no monte, de longe ele se torna uma referência. E essa referência é o que? A cidade que está no monte. E à noite, o que acontece com aquela cidade? Ela brilha, ela tem luz. Então quem está de longe consegue avistar aquela cidade. Então não dá para esconder uma cidade lá no monte. É essa referência também. Mas vamos falar um pouco mais na frente. Versículo 15. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Simplifica, pastor, professor, aqui para nós. É simples. Aqui na minha frente eu tenho uma luz e tenho um ring light. Se eu desligar qualquer um dos dois, você vai sentir a diferença no que está em luz aqui, né? O ring light está apontando para aqui, para minha mesa, para pegar a Bíblia, e a luz está apontando para o meu rosto, para ter luz aqui e aqui. Se eu apagar uma das duas, você vai sentir a diferença. Não dá porque a luz fica lá atrás do celular. Mas essas duas luzes aqui, amarela e as azuis, são 4, mas eu falo duas porque são duas amarelas, uma amarela e um azul, né? No caso, duas de cada. Se eu apagar, o vídeo vai dar uma tonalizada diferente. Então, se eu pegar essa luz aqui, essas 4 luzes que está aqui atrás de mim, colocar aqui embaixo da mesa, você não vai ver. Então, é essa conotação. Não tem como eu pegar. Para que eu vou acender uma luz e colocar ali debaixo da cama do meu filho? Não vai servir para gerar luz. Então, é isso que ele está falando. Quando fala, não dá para colocar embaixo, esconder. Tem que colocar no velador. Ou seria na sua casa? Deixa eu olhar aqui em cima tem uma luz no quarto do meu filho, que eu não ligo ela, mas ela está aqui. A gente coloca a luz aonde? No teto, certo? Para quando a gente acender a luz, todo o ambiente fique claro. Então é essa a ideia que Jesus está falando. Você tem que ser uma luz onde está um lugar posicionado estrategicamente, que brilha em todo o lugar. Que também vamos falar um pouco mais na frente, mas eu estou simplificando já agora. 16, diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Aqui também já tem mais uma observação que precisamos ter, apesar que nós tivemos observação nos 4 versículos, né? Aqui já dá um estudo completo, aqui sem nem adentrar na revista. Mas aqui, mais uma vez, ele fala: eu tenho sal para que o Pai seja glorificado. Eu tenho luz para que o Pai seja glorificado também. Mas aqui tem um problema. Professor, o problema é: por que as pessoas não gostam da luz? Por que as pessoas não gostam da luz? Simples, porque a luz vai mostrar o que está de errado nessa conotação da nossa vida. Então, quando eu venho para a luz, eu começo a mostrar o que está errado. Então eu prefiro habitar em trevas, que foi o que Jesus disse, que eles rejeitaram a luz e preferiram viver na treva, porque a luz mostrava o que estava de errado. E quem está no erro, o máximo que ele, aliás, o mínimo que ele quer é que alguém veja o que ele está fazendo de errado. Então é melhor viver escondido no oculto, no escuro, para que ninguém veja as suas coisas erradas. Mas nós que somos cristãos, que estamos na luz, as pessoas têm que ver, o texto bem claro: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens.
A minha luz seja resplandecida, que eu não ande fazendo coisas obscuras, erradas, ocultas, perversas, mas que a minha luz brilhe. Então, se eu estou fazendo tudo certo. Olha que não chegou nem na introdução. Oh, glória! Vamos para a nossa introdução agora. Nossa introdução nos diz assim: Jesus ressaltou a importância de sermos o sal e a luz do mundo. Em Mateus, lembrando que já lemos aqui o nosso texto áureo, né? Que nós lemos, texto de referência, Mateus 5, do 13 ao 16, foi a nossa leitura. O sal e a luz são metáforas que denotam a influência positiva que os filhos de Deus devem exercer no mundo. Opa, lá vem eu com as minhas canetinhas, porque isso aqui me ajuda quando eu vou aplicar as aulas, porque eu estou aplicando a aula aqui, e quando eu vou aplicar a aula na igreja, eu dou ênfase justamente aos pontos que eu marquei. Por isso que eu peço para você ter as suas canetas. Olha só. Nós temos que ser sal e luz, é um fato, ok? Para que as pessoas vejam, essa aqui que é importante, a influência positiva, era essa palavra que eu estava procurando. Temos que ser influências positivas, que os filhos de Deus devem exercer. É um dever ser positivo, aliás, fazer influência positiva, e é um dever para que nós façamos isso. É um dever exercer o ser sal e o ser luz. Nosso ponto de número 1. Vós sois o sal da terra. Já vai aí se finalizando com o termo de sal e luz que eu e você temos que ser. Não é opcional, tá bom? Todo cristão, já ressalta aí, professor, na sua sala de aula, superintendente, alunos, ouçam. Não é opcional ser sal e luz. Vem no pacote, vamos dizer assim. Sabe aquelas letras miúdas que a gente não lê no contrato? Pois é, quando você aceita Cristo, você é sal e luz. Tá nas letrinhas pequenas que não contaram, você não leu na hora de assinar o contrato, está no pacote, está lá, você é sal e luz. Ser sal e luz não é uma opção para quem é cristão, é uma obrigação. Show? Vamos lá. Ao fazer tal declaração, Jesus revela a dupla função que devemos exercer neste mundo. Averso e pecaminoso, somos sal e luz, os agentes influenciadores. Opa, olha aqui, sal e luz são agentes influenciadores. Aonde encontramos isso aqui, professor? Vamos para a Bíblia, abra aí a sua Bíblia no livro de Filipenses. Eu gosto, gente. Vocês que são professores, que são alunos, você gosta quando você põe a mão assim na Bíblia e abre, e já abre certinho onde você quer? É bom, não é? Isso aí não é sempre que acontece, mas acontece comigo. Olha, ó, Filipenses 2:15. Abrir certinho para a gente não... a gente ganhar tempo. A gente não perde tempo procurando nada na Bíblia. A gente ganha tempo na agilidade. Até isso temos que tomar cuidado. Canetinha marca gel. Eu devia ser patrocinado pela essa marca, porque os inscritos estão dizendo que estão comprando essa marca para escrever na Bíblia, marcar, porque ela não vaza do outro lado. Canetinha em gel. Filipenses capítulo 2, versículo número 15. Deixa eu marcar aqui primeiro. Se você não tem, eu recomendo, e tenho alunos comprando porque realmente é boa. A canetinha em gel ajuda muito para não vazar, ó, do outro lado da página. Nos diz assim: para que sejais irrepreensíveis, e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Deixa eu contar algo para vocês aqui. Foi numa festividade que o tema era esse aqui, que eu voltei para Cristo. Que na verdade é assim, eu me converti em Pernambuco, vim para São Paulo, um mundão assim grande demais. Eu vivia numa cidade chamada Itaquitinga, pequenininha, e não é que eu me desviei, é que eu deixei de ir para a igreja, eu me tornei um desigrejado.
Fiquei em casa porque São Paulo é grande demais e vou aonde e faço o quê? E foi ficando. Comecei a trabalhar, fui ficando em casa, nunca perdi minha fé, nunca deixei, nunca larguei Jesus, nunca bebi, não fumei, nesse sentido, não bebi, não fumei. Fiquei, só não ia para a igreja. Aí eu fui convidado para um congresso na igreja do Belém, Baixo Caviúna, fiz grandes amigos, fiquei lá por 5 anos. E o tema era esse, que nós possamos resplandecer como astros no mundo. E aí Deus me tocou ali e disse, você tem que resplandecer. Você tem que resplandecer como astro nesse mundo como que vive em trevas. Então, temos que resplandecer. Filipenses 2, verso de número 15. Oh, glória! Vamos continuar. Nosso ponto 1, a importância de uma vida constante. Olha só que importante o nosso pastor e comentarista Bispo Abner. É importante, irmão, a gente manter a nossa constância, né? Manter. Falar em constância, você que é do canal, tá dizendo, professor, você não colocou o vídeo na segunda. Vocês lembram que eu falei para vocês que nós temos um evento na igreja, que é o DINC de férias. O que é DINC? Departamento de Integração do Novo Convertido. E eu ia só pregar no sentido assim, não diminuindo, mas eu ia ter somente uma atividade. Eu ia pregar na quarta-feira. Porém, o superintendente do DINC, que é o Everton, que é o meu amigo, ele precisou viajar de emergência a trabalho. E ele disse, Tony, como você conhece o DINC, você já deu aula, você já foi superintendente do DINC, você está envolvido, você sabe tudo sobre o DINC, dirige o culto para mim que eu vou estar em viagem. Então eu tive que dirigir o culto, eu tive que pregar quarta, dirigir quinta, tomar conta da organização na sexta, fazer a comida no sábado para o domingo. Então eu tive que fazer completamente tudo, mas com prazer, porque eu sirvo ao reino. Então eu não consegui gravar o vídeo para segunda-feira. Inclusive eu estou gravando o vídeo na segunda para colocar hoje, que é terça-feira, para você. Então eu estou gravando na segunda e você está vendo o vídeo na terça. Porque eu tive que trabalhar para o reino, irmão. Prazeroso. O canal Bíblia Cotidiano é um prazer falar de Deus? É. Mas se eu não servir a minha igreja local, esse canal não serve para nada. Eu vou repetir. Se eu não servir a minha igreja local, o canal não serve para nada. O canal, irmão, é apenas já está dizendo, um canal. Mas eu tenho que servir meus irmãos na minha igreja. Quando eu falo minha, é no sentido onde eu congrego com os meus amigos, com os meus parentes, com os meus irmãos em Cristo. Então, por isso que eu sou contra. O canal Bíblia Cotidiano nasceu dizendo, somos contra os desigrejados. Temos que ter. Então, eu fui pego de surpresa e tive que assumir, porque eu sou presbítero, professor, e eu não podia deixar o DINC na mão, de maneira nenhuma. Então, não tive tempo para gravar a minha aula, mas está gravada aqui, está na semana. Hoje é terça que você vai ver o vídeo, mas estou gravando na segunda, porque eu preciso trabalhar na minha igreja local. A minha igreja precisa de mim, eu tenho que atender aos meus irmãos da igreja local. Então não deixe ninguém roubar isso de você. Congregar com sua igreja, com os membros da sua igreja, com os seus amigos da sua igreja. Isso é Bíblia. Então eu tive que socorrer. Por isso que o vídeo não está sendo postado na segunda, porque eu estou gravando na segunda. É uma prestação de conta e mostrar para você, eu não sou aventureiro na internet, eu não sou desigrejado, eu não estou aqui querendo ganhar seguidores para mim, eu estou querendo ganhar seguidores para o reino, e para isso eu tenho uma igreja de base. A minha igreja está lá, Avenida Silvio Cunha Bueno, 855, Jardim Namar, Diadema, São Paulo, Adebrais, São Bernardo do Campo, pastor Nilson Franco, pastora Fabiana. Eu tenho uma igreja, eu tenho um local com um povo. Tenha você também, não caia nessa de ser desigrejado. Então, quando fala aqui de ser constante, eu tenho mantido a constância no canal, mas foi por um serviço maior, foi servir ao DINC. Ah, professor, eu queria ver o senhor pregando no DINC, no canal da Adeinamar,
é AD Inamar, Adebrais, São Bernardo do Campo. Eu vou deixar o link para vocês verem eu pregando lá na quarta-feira na nossa igreja, tá bom? Vou deixar aí no link para você ver. Foi na quarta, foi uma benção. Foi quarta, quinta, sexta, sábado foi ceia e domingo. Então foi uma benção. Mas mantenha uma constância na sua vida, mas principalmente em união, em comunhão com os seus irmãos. Continuando aqui. Jesus não disse que temos sal ou que temos luz. Ele disse, vós sois. Eita, Jesus aqui apertou, como diz na minha terra, sem abraçar. Jesus não disse que temos sal, uma vasilhinha de sal, e que somos luz, uma luz dessa. Ele não disse, vocês têm sal, vocês têm luz. Pegou essa aí, professor? Vocês não têm sal, vocês não têm luz. Vocês são sal e luz. Por isso que eu comecei dizendo que, tá aqui, ó, vocês não disse que temos sal ou que temos luz. Ele disse, vós sois sal e luz. Pronto. Então, por isso que eu falei que quando você aceita Cristo, não leu as letras pequenininhas, mas lá está embutido, você se torna sal e luz. Não é opcional. Eu não quero ser sal, eu não quero ser luz. Não. Aceitou Cristo? Não é opcional, é obrigatório. Não dá para desvincular uma coisa da outra. Show de bola. Parabéns para o pastor Abner Ferreira. Continuando aqui, ó. Com essa afirmação, Jesus nos apresenta a responsabilidade que temos de viver uma vida de constância. É a palavra? Anota essa palavra aí, professores. Uma vida de constância. É o que precisamos, tá bom? Jesus conta com cada cristão para ser, neste mundo, um grande influenciador para um viver saudável que glorifique a Deus. Aleluia! Assim como o sal dá sabor, influencia o ambiente em que é colocado, assim devemos ser. Oh, aleluia! Olha aí! Não dá para você pegar o sal, colocar dentro de uma panela de feijão e ele não influenciar o feijão. Então não dá para pegar um crente, um cristão que se diz cristão, colocar ele no meio dos ímpios e ele não fazer a diferença. Não dá. Depois que o sal sai do saleiro e vai para dentro de algum alimento, ele causa a diferença. Quando um crente sai da igreja, saleiro, igreja, e vai para o mundo, ele causa a diferença. Ele traz um sabor. É isso que você precisamos fazer constantemente. Do mesmo modo, a luz, ela está em oposição às trevas. E onde ela chega, as trevas devem sair, porque não existe comunhão entre ambas. Não andam juntos, não dá para andar de mão dadas a trevas e a luz. Não tem como andar de mão dadas. Continuando, ou a luz predomina ou as trevas. Ser luz é influenciar ao mundo, impactá-lo com as boas obras, de tal maneira que Deus seja glorificado. Você está vendo que está falando muito em glorificar Deus, a nossa luz, a nossa influência, o nosso sabor tem que influenciar as pessoas para a glória de Deus. É isso mesmo. Precisamos permanecer fazendo a obra para a glória do nosso Deus. Nosso ponto 1, ponto 2, o poder relevante do sal. Olha o poder relevante do sal. John Stott. Esse trimestre aqui, pelo menos as 2 ou 3 lições, eu vi que o pastor Abner está usando muitos livros, os comentários de John Stott. Então, se você tem a oportunidade de comprar algum livro dele, compre. É bom para você acrescentar na sua aula, no seu conhecimento, se você é apenas aluno no canal Bíblia para o Cotidiano.
John Stott disse que a salinidade do cristão é o seu caráter, conforme descrito nas bem-aventuranças. É discipulando cristão verdadeiros, visível em atos e palavras. Olha aí. Então, o cristão, ele tem essa salinidade quando ele tem os seus atos. Abre aí, vamos conferir um texto que se encontra no livro. Vamos ver se eu abro agora de uma vez. Não vou conseguir, porque está aqui, ó. Pedro. Está em 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 9. Está marcado aqui na minha Bíblia com caneta, mas eu vou marcar com o marca-texto. Já está aqui. Qual é, professor? 1 Pedro, capítulo 2, o verso de número 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem chamou você? Cristo, para que você venha brilhar no meio de uma geração, porque nós somos aqui, tem um ensinamento, ó, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar, ok? A sua maravilhosa luz. Então não tem como colocar aí luz e treva junto, como falou John Stott em seu comentário. Tem mais um comentário aqui, todas as parábolas da Bíblia. Eu não sei, não, eu tenho, tá até ali, ó, vou ler daqui, será que eu consigo? É isso mesmo, todas as parábolas da Bíblia, olha que interessante, é justamente o livro que eu tenho ali. Eu tenho este livro aqui mencionado, todas as parábolas da Bíblia. Olha que legal, tenho ele ali, que legal, eu tenho esse livro. Faz um comentário a uma citação feita pelo Dr. Campbell, Morgan, eu acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele. Acerca do sal, ele diz assim, ele nos diz que o sal é asséptico e não antisséptico. Opa, aqui são duas palavras que precisam ser anotadas com duas canetas diferentes. Uma coisa é separada da outra. Deixa eu ver onde é que eu estava, professor. Eu estava lendo isso hoje, fazendo essas anotações, e eu estava vendo que aqui precisa de uma explicação maior na sua sala para ficar bem explicadinho para os alunos. Ó, asséptico e antisséptico. Tá bom? São duas palavras, duas diferenças que uma não tem nada a ver com o sal, tá bom? Mas anota para não esquecer. A revista dá a explicação também bem legal, mas você anota para você não esquecer essas duas palavras. O antisséptico é contrário ao veneno e é capaz de curar. Ou seja, o antisséptico, ele cura o veneno. Tem um veneno, você toma esse remédio, né? O antisséptico, para cortar o veneno, que é capaz até de curar. Asséptico é algo destituído do veneno. Neste caso, o sal nunca cura a corrupção. Ele a previne. Então, o sal, ele não por isso que fala que o sal será insípido. Ou seja, ele não traz cura. A cura não vem pelo sal. O sal ele tem a função de prevenir, que nós vamos estudar um pouco mais na frente, vai se aprofundar um pouco mais. Então o sal ele tem a opção, aliás, ele tem o seu fator químico é de prevenção. Já vou explicar algo que acontecia lá no tempo antigo e até aqui em Pernambuco. Eu tenho 4.2, 4.3, sempre erro, 4.3, e eu via isso acontecer lá, e eu creio que alguns de vocês, se tiverem na faixa de idade de 40 anos para cima, já tenham visto essa colocação do sal. Então o sal não traz cura, o sal não é remédio para cura, o sal previne contra o problema, que eu quero explicar aqui um pouco mais na frente para você. Faça essa distinção de asséptico e antisséptico, tá bom?
Ou seja, se a carne estiver contaminada e corrompida, ela não é descontaminada nem purificada. Olha só, ele impede que a corrupção se espalhe, não permitindo que todo o resto se contamine. A função do sal, se tiver uma carne que estiver sendo estragada e você jogar sal naquela parte, no restante, estragado para cá, sal aqui e colocar, mesmo se tiver um bife aqui e aqui tiver uma camada de sal, esse bife estragado não contamina aquele outro. Porque o sal ele tem o poder de prevenção, mas essa carne estragada, ela vai continuar se estragando. Por isso que temos que ser sal o mais rápido possível no mundo, para preservar antes que seja a podrificação, não, putrificação é a palavra correta, eu li aqui também. Então temos que tomar muito cuidado, porque o sal não cura, o sal previne, preserva, preserva. Essa distinção tem que ser muito bem colocada na sua sala de aula, professores. Agindo como sal, cada servo de Deus é um instrumento do Senhor que impede a proliferação do mal. Eis aí a importância de não se tornar insípido neste mundo, ou insosso, como falou Marcos 9,50, do qual nós já lemos o nosso texto de referência. Tá bom? Por isso que nós temos que agir desta maneira. Aqui tem um comentário para os professores. Se você tem a revista, você pode acompanhar. Se você não tem, alunos, ouça aí. O sal é de grande impacto nos alimentos. É ele quem realça o sabor. Porém, uma pitada a mais poderá deixar o alimento insuportável. Eita, meu Deus! O que quer dizer com isso? Que tem gente que quer ser mais sal do que o que tem no saleiro. Em vez de trazer, as pessoas espalham. Em vez de fazer as pessoas sentirem o sabor do evangelho, rejeita porque está salgado. Pensa numa peça de carne, você que aí que gosta de um churrasco. E você pega essa peça de carne e enche e não coloca sal nenhum. Vamos começar por aí. Não coloca sal nenhum e põe ela para assar, fritar na churrasqueira, como você achar melhor. Colocou sal nenhum. E você vai comer, você vai dizer o quê? Essa carne está sem sal. Essa carne está sem sabor. Agora vai para o outro lado. Enche essa carne de sal, deixa de um dia para o outro, põe na salmoura, enfim, põe sal. E cozinha, frita, assa na churrasqueira, faz o que você quiser. E dá para alguém. Alguém vai dizer o quê? Essa carne está com muito sabor. É isso? Nossa, como essa carne está com muito sabor. É isso que eles vão dizer? O que eles vão dizer? Essa carne está muito salgada. Não dá para comer. Então, tanto não dá sabor, quanto ter o excesso causa rejeição. Então, por isso que nós temos que ser equilibrado quando vamos falar do Evangelho, para que as pessoas não venham dizer é insuportável ouvir esse Evangelho. É chato. Que crente chato. Então não é um crente que gera o sabor, não dá o sabor para o dia, não gera a sede de querer ouvir o Evangelho. Vamos falar aqui sobre essa particularidade do sal. Então cuidado, para não ser muito salgado e ninguém conseguir se alimentar da sua vida. É forte, professores. Está aí na sua revista, no comentário dos professores. Nosso 3.1. Agora sim, vamos ver outra propriedade do sal. O sal que provoca sede. Já falei em outro vídeo, vou relembrar para você. Você sabia que em alguns países onde a umidade é muita, as pessoas não sentem sede, então o teor de sal na comida é um tanto maior? Para que gerem sede, para que ela possa tomar água, para que o seu corpo sinta a necessidade de tomar água.
elas ingerem um pouco mais de sal? Você sabia disso? Pois é, então nós como sal temos que gerar sede no mundo. O mundo tem que sentir desejo de tomar água. Que água? O Evangelho. De que vida? Da nossa. Entende? Por isso que o ponto 1.3, o sal que provoca sede. Temos que provocar sede no povo. Vamos lá. Sabemos que o sal provoca sede. E aí a pergunta é: que tipo de sede estamos provocando nas pessoas acerca de Cristo? Será que as pessoas estão querendo saber de mim ou estão querendo saber de Cristo? Eis a pergunta. Tá aqui. As pessoas querem saber de mim ou elas estão interessadas em saber de Cristo? É isso que nós temos que ressaltar. Elas têm que sentir a vontade de conhecer de Cristo e não de mim. Será que nossa vida está atraindo as pessoas para viver a Cristo? O mundo está embriagado de materialismo e insípido de espiritualidade. Separa aqui, parece um trocadilho, mas não é. O mundo, aqui ó, o mundo está embriagado de materialismo e insípido de quê? De vida espiritual. Ou seja, não tem sabor espiritual, mas tem o materialismo. Ele está intoxicado de valores errados e, mais uma vez, mais uma frase, insípido dos valores eternos. Não há valor eterno. Estão insípidos, sem sabor do valor eterno. Eles estão intoxicados com conhecimento humano e insípido com a sabedoria divina. Não tem neles sabedoria divina, não tem nele sede, sabor da sabedoria de Deus. Então, veja como o mundo tem um sabor, mas é um sabor para Deus. Por isso que nós temos que gerar neles o prazer de ter vontade, sede de Deus, conhecimento de Deus, conhecimento aqui, ó, espiritual, tem que ter sede espiritual, sede dos valores eternos e sede de conhecimento de Deus. Essa sede que temos que gerar nele. É por isso que Jesus nos diz que devemos ser sal, para dar ao mundo que nos rodeia este sabor que Deus deseja que tenha. Ele quer que tenha todos, não somente nós, o mundo. Vamos lá? Como podemos ser sal para a nossa sociedade? É uma pergunta que ele está fazendo. Como podemos ser sal para a nossa sociedade? Vivendo de modo santo, honrado e com uma autêntica testemunha acerca de Cristo Jesus. É assim. O mundo vai saber que nós somos sal quando nós tivemos uma vida autêntica apresentando quem? Jesus, testemunhando Jesus, não a mim, mas a Ele. Ele é o centro, Ele é o canal, Ele é o começo, o fim, o alfa e o ômega. É Ele. Vamos para o nosso ponto de número 2. Nosso ponto número 2 vai falar: vós sois a luz do mundo. Falamos de sal, agora vamos falar de luz. Vamos falar aqui, ó. Não existe outro motivo para a existência da luz, a não ser para que ilumine. Não existe outra forma de iluminar este mundo de trevas, a não ser testemunhando. Aqui tem umas coisas muito que dá para a gente dividir bem legal. Ó, não existe outro motivo para a existência da luz. Para que a luz existe? Para que a luz existe? Para ficar desligada? De maneira nenhuma. E também não existe outra forma de iluminar este mundo se eu e você não testemunhar de Cristo. Saímos do ponto 1.3 fazendo como testemunhar. Aqui no ponto número 2, a pequena introdução do ponto 2, essa é a maneira. Nós somos luz, temos que testemunhar, porque está embutido em nós a luz. Lembrando que o texto é: vós sois a luz do mundo. Onde foi que nós lemos?
Não é que você tem luz. Aqui, ó, no 1.1, recapitulando para você. Jesus não disse que temos sal ou que temos luz. Ele deixou bem claro, vós sois sal e luz. Então nós somos, não é que nós temos, nós somos. Só temos que resplandecer. Foi o que lemos em 1 Pedro, foi 2 Pedro, que nós fizemos 1 Pedro 2,9. Tá bom? Então já fica aí. Pega esses detalhes, professores. Pega isso aí que nós precisamos. Ponto 2, ponto de número 1. A luz deve brilhar. Se ela nasceu só para iluminar, então a luz ela deve brilhar. O problema é que tem luz que está apagadinha, hein? Essa luz precisa brilhar. Vamos ver o que diz aqui o nosso comentarista. Brilhar faz parte da natureza da luz. É para isso que ela existe. Frase para replicar em todo lugar. Jesus disse que somos luz para este mundo. Como filhos de Deus, devemos brilhar em meio às densas trevas deste mundo pecaminoso. Por isso que nós temos que brilhar. Eu gosto de dizer, a frase não é minha, a frase é de alguém que me perdoe e não lembro o nome. As trevas é a ausência da luz. Porque quando chega a luz, a treva vai embora. Você pode ter aqui, está iluminado. Se chegar a treva, não vai mudar nada. A luz vai continuar brilhando. Agora, se tiver tudo escuro e você ligar a luz do seu celular, a lanterna do seu celular, a treva vai, embora. Então, só existe treva por ausência da luz. Estou apontando para mim, apontar para nós. Porque se nós formos luz, as trevas fogem. Porque ela não resiste à luz. É isso que Jesus está dizendo. Bem claro. Continuando. Como podemos nos tornar uma luz moral e espiritual neste mundo, avesso à vontade de Deus? É uma pergunta. Como podemos? Aí você faz essa pergunta para a sua sala, professor. Alunos, eu faço para você. Como podemos nos tornar, luz moral e espiritual neste mundo avesso à vontade de Deus, contrário à vontade de Deus? Como podemos? Vamos ver aqui e podemos citar alguns comentários de alguns irmãos da nossa sala de aula ou aqui no canal, dizendo assim, vivendo de acordo com as Escrituras é a resposta mais simples que nós podemos dar. Como podemos viver? Aqui, vivendo de acordo com as Escrituras. Simples. A resposta ela é sucinta. Vivendo de acordo com as Escrituras. Olha o que continua colocando aqui o escritor. O nosso compromisso com Jesus Cristo deve nos conduzir a viver uma vida que sirva também de modelo para aqueles que estão ao nosso redor. Padrão, modelo, luz, sal. Ao nosso redor tem que ter a diferença, preservação no sal, dá sede para eles quererem saber de Cristo e ver as nossas obras que não fazemos coisas ocultas, escondidas, às escuras, mas a clara. Ao nosso redor tem que ter luz. Me lembra o Salmo 139. Se eu pedir para as trevas me esconder, para a noite cair, e não vai adiantar nada. Porque as trevas para ti são a mesma coisa que a luz. Isso é Salmo 139. Então, para Deus, noite e dia é a mesma maneira. Ele enxerga o oculto e o escondido. Por isso que Jesus diz que ele vai julgar os pecados, as mazelas, as mentiras, engano, falsidade, tudo que está oculto. O que foi feito às escuras, ele trará às claras. É forte. Vamos lá. Continuando aqui. Em meio às trevas morais que ofuscam a humanidade, a igreja faz resplandecer o brilho da esperança. Filipenses 2,15, do qual nós já lemos hoje. Filipenses 2,15. Resplandeça como astro no mundo que está corrompido, que está em trevas. Eles estão. Mas você pode brilhar, resplandecer. Olha só, é o texto de Filipenses 2,15 que nós já lemos. 2.2. Não se pode esconder uma luz. Apesar que eu entendo o argumento aqui do bispo Abner,
Mas tem algumas luzes aí que estão ocultas. Tem algumas luzes que querem se esconder. Tem algumas luzes que preferem não se mostrar. Mas não se preocupa não, Deus está no controle e irá cobrar dessas luzes que estão se disfarçando, achando que são trevas, mas elas são luz. E Deus vai cobrar dessa luz porque elas não estão brilhando, não estão iluminando. Vamos ver. Jesus deixa bem claro que a luz foi criada para iluminar. Isto não pode acontecer se ela estiver escondida. Foi criada para brilhar, mas se estiver escondida, como brilhará? A instrução divina é que possamos reluzir e se fazer conhecido em todos os segmentos. Todos os segmentos. Pois quando restringimos a dimensão de nossa vida espiritual somente aos limites do culto ou dos nossos lares, estamos escondendo o que deveria ser amplamente apresentado. Devemos observar bem o que Jesus está dizendo, pois podemos estar apenas pregando para nós mesmos e com isso estamos limitando o alcance do potencial que nos foi oferecido por Ele. Devemos ampliar nossas fronteiras. Abre aí primeiro, eu quero falar sobre o livro de Atos, Atos 5, 42. Quero primeiro ir aqui para Atos 5, 42. Vamos lá? Vamos ver se temos coragem mesmo de ser essa luz que Cristo assim nos mandou. Canetinha. E todos os dias no templo e nas casas. Eita Jesus! Esse foi o texto que eu estava lendo hoje para falar para um amigo justamente sobre um projeto que nós estávamos tendo, que nós estamos fazendo. Olha só. E todos os dias, no templos e nas casas, não cessaram de ensinar e de anunciar a Cristo. Aonde? No templo e aonde? Nas casas. Para fazer o quê? Anunciar e ensinar a Cristo. Então essa é uma função. Não podemos nos restringir apenas a nós. Temos que ir para todos os lados. Anunciar quem? A Cristo. O templo é o lugar onde nós estamos, vamos dizer assim, recarregando nossas baterias. Sendo desconectados daquela bateria, durar o dia todo. Ó, que memória, que lembrança boa. O celular, você deixa ele carregado na tomada para carregar a bateria 100%. E durante o dia você usa ele. Quando chega em casa você recarrega para no outro dia poder usar de novo. Assim somos nós. Vamos para a igreja nos recarregar em comunhão. E quando saímos de lá, anunciamos nas casas e anunciamos Cristo. E ensinando aqui. E anunciando a Cristo. É somente ensinando e anunciando o Senhor Jesus Cristo. Então precisamos fazer esse anúncio em todos os lugares. Precisamos ampliar as nossas fronteiras. Aí a gente vê aqui Romanos também tem mais uma referência pertinho aí, ó, livro de Romanos 15. Romanos 15, 20. Então eu já peço você que ainda não se inscreveu no canal Bíblia para o Cotidiano, que você se inscreva, que nós estamos aprendendo aqui da palavra de Deus. O Cristo está sendo anunciado cada vez mais através da Escola Bíblica Dominical no canal Bíblia para o Cotidiano. E eu sou o Tony Pinho. Não esquece que nós estamos aqui numa grande obra e não podemos parar. Ampliar as nossas fronteiras. Romanos, capítulo de número 15, o verso de número 20. E desta maneira me esforçarei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo haveria sido nomeado, para não edificar
sobre fundamentos alheios. O que significa isso? Infelizmente, muitas igrejas, muitos pastores, temos que anunciar, irmão, temos que falar a verdade sem se incomodar com aqueles que estão incomodados. Aqui nessa minha rua tem uma igreja. Pergunta, tem a necessidade de abrir outra? De maneira nenhuma, mas se abre outra. Aí 4 casas, 4 salões ou 4 garagens, enfim, depois se abre mais outra. Não há necessidade. Paulo está dizendo, vá onde não tem ninguém, para que Cristo seja mais anunciado. Porque aqui já está sendo anunciado. Para que eu não venha aqui, para não edificar sobre fundamentos alheios. Infelizmente, essa prática tem sido perdida aqui do que Paulo trouxe de Romanos capítulo 15, verso de número 20. Mas cabe a mim e a você dizer que está errado. Mesmo que alguns continuem fazendo, nós continuamos dizendo, biblicamente está errado abrir a 10 metros, 2 casas depois abrir outra igreja. Não. Cristo precisa ser anunciado onde ainda não está, senão vai ter excesso de luz e excesso de sal. Precisamos salgar aonde não tem. Fica aí a dica, né? Vamos continuar? 2.3. Cristo, nossa fonte de luz. Agora tem um negócio aqui muito legal nesse texto aqui que eu estava estudando. Acerca de si mesmo, Jesus disse ser a luz do mundo, a fonte de luz que jorra para todos. Isso aqui é João 8, 12. Assim como uma lâmpada naquele tempo precisava de combustível para produzir luz, nós dependemos da fonte e precisamos estar conectados a ela em todo o tempo para poder manter a chama sempre acesa. Por que a chama sempre acesa aqui? Deixa eu dar uma pausa aqui, mas vamos ver aí 2 coisas. Livro de João, abre aí a Bíblia. Não esquece, professores, é que é uma escola bíblica dominical. Não esquece de você usar a sua Bíblia, os seus alunos, para que a gente possa, para que você possa, eu gosto de fazer isso na escola dominical, deixar os alunos ler. Eles têm que ler, eles têm que conhecer as Escrituras, eles têm que fazer uso das Escrituras. Eu falava isso na escola dominical, domingo pela manhã, e eu falava que lê tal coisa, irmão, abre tal página aí, abre. Isso vai fazer eles quererem aprender a palavra de Deus, ter o manuseio das palavras, da palavra de Deus. Primeiro, Jesus dizendo que ele é a luz do mundo. João 8, 12. E falou-lhe, pois Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Entendeu? Quem me segue não andará em trevas, mas terá luz nele. Agora, vamos lá para João 15. Nós que estamos ligados nessa luz, na tomada. A luz que está iluminando aqui, ela está ligada na tomada. O celular que está me gravando está ligado na tomada, para não correr o risco de acabar a bateria inesperadamente e o vídeo ficar cortado ou perder o vídeo. Também estamos ligados em Cristo. Vamos ver aonde? Livro de João, capítulo 15. Conhecido? Muito conhecido. Mas por que temos que ler porque é conhecido? Para mostrar que não é a minha inteligência que está aqui, a minha memória de gravar versículos, e sim o que está escrito. Eu já disse isso e repito. Eu admiro o reverendo Hernandes Dias Lopes. Você já viu como é que ele prega? Ele põe o seu microfonezinho aqui de lapela, né? No caso, aquele sem fio. E ele anda com a Bíblia para cima e para baixo, irmão. Eu acho lindo. Um homem que deve ter a Bíblia decorada na mente de livro de Gênesis e Apocalipse, mas ele não larga a mão da Bíblia. E cada vez que ele vai ler, ele não cita na memória. Ele abre a Bíblia, ele lê o texto. Sabe por quê? Porque ele não quer que a luz venha para Hernandes Dias Lopes. Ele quer que a luz venha para o texto das Sagradas Escrituras. Você já participou de um culto que o camarada fala 200 mil versículos? Você acha que alguém prestou atenção nos versículos ou disse, uau, que memória, aquele cara é o cara, que meu Deus. E cadê Cristo?
Ele chama atenção para ele, citando versículos, versículos e versículos. Se eu perguntar para você, João 3,16, ele não precisa nem abrir a Bíblia, se for pelo fato decorado. Mas precisamos para dizer assim, não é eu, é o que está aqui. Eu sei que você já sabe o que está escrito em João 15. É conhecidíssima essa passagem de João 15. Mas é isso que eu quero dizer. Não dá ênfase para você, irmão. Você está aqui para a glória de Deus. Então você tem que fazer o povo ler a palavra de Deus. Porque eu sei que você conhece esse texto. É porque parece que as pessoas querem a glória para si. Não, a glória é para Cristo. Mesmo que você saiba decorado, eu tenho que pegar e abrir, ó, João 15, 5. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele está, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. O que ele está dizendo? A luz está ligada numa tomada, e a tomada é Cristo. Então, como nós estamos ligados em Cristo, nós brilhamos. Agora, o que ele fala antigamente era colocado no candeeiro. O candeeiro se colocava querosene, saía o pavio e se acendia, então queimava a noite toda. Então, se acabasse o querosene, a luz não brilhava. Então, nós temos que ter, aqui simbolizando, simplificando, Cristo é o nosso combustível. Então, nós estamos ligados nele. E não se preocupa, meu irmão, que esse combustível não apaga, não acaba. Esse combustível é infinito, é o mesmo combustível que ele disse para aquela mulher. Mulher, dá-me beber. Ela disse, como pode tirar? Para resumir a conversa, a mulher samaritana, ela diz, eu posso fazer jorrar de dentro de você fontes de água viva. E tu nunca mais terás sede, mas não é sede de água. Aqui minha garrafinha de água, por causa da gripe, tem que dar um gole de vez em quando. Não é essa água. É espiritual, irmão. Quanto mais você beber, eu vi quem? Eu lembro. Foi o apóstolo Hermínio, Luiz Hermínio. Jesus é uma fonte que quanto mais você tira, mais tem. Jesus é uma fonte que quanto mais você tira, mais tem. Sabe aquela... Pronto, a minha gatinha, a Nina, a nossa gatinha. Eu comprei uma fonte para ela. Aí cai a água vai e fica voltando. Ela bebe a água continua voltando. Jesus é essa fonte. Quanto mais você tira, mais ele tem para dar. Você morre afogado de tanta água que bebe e essa água não para de jorrar. Essa luz, meu irmão, não tem a Enio, não tem a Eletropaulo, não tem a Celp, eu não sei como é que chama aí na sua região, não importa qual seja a distribuidora de energia, essa energia pode até falhar, mas a de Cristo não. Quanto mais você estiver ligado nele, mais luz ele tem para você. Quanto mais você estiver ligado nele, mais luz vai ter para brilhar para você. Então se conecta nele, meu irmão. Ele é a videira, é a mesma coisa que ele está falando da videira, está falando da luz. Temos que brilhar, porque ele tem luz, a luz vem dele e nós estamos ligados nele. Nós brilhamos. Eita glória! Vamos continuar aqui, a lição já está ficando gigante, mas porque é maravilhoso falar de Deus, não é verdade? É maravilhoso aprender da palavra de Deus. Jesus disse que não há como ficarmos escondidos sendo luz. Todos estão nos vendo, reparando nossas atitudes e testemunhos. Estamos rodeados com a tão grande testemunha. Porque somos luz. Se fôssemos trevas, ninguém prestaria atenção em nós. Como somos luz, estamos destacados no meio da multidão. Eita glória! Hebreus 12, tá bom? Somos como uma cidade sobre um monte, cujo brilho chama a atenção de todos, bem de longe. O texto nos ensina que é a nossa luz que deve brilhar e não nós. Aqui tem que parar. Gostei, professor? O texto nos ensina que é a nossa luz que deve brilhar. Nossa luz que deve brilhar. E não nós. Não somos nós que brilhamos. É a luz que está em nós. Tá bom? Para que Deus seja glorificado mais uma vez. A luz que brilha em nós é a vida compartilhada por Cristo. Rodapé para os professores. Se você não tem a revista, escuta aqui. O discípulo de Cristo tem a incumbência de permitir que os raios da luz circulem livremente sem obstruir o caminho da luz. Ao levar a luz do Evangelho ao mundo,
necessariamente temos de revelar coisas que as pessoas preferem deixar escondidas. A luz é desconfortável para aqueles acostumados com o escuro. Vou repetir. A luz é desconfortável para aqueles acostumados com o escuro. Preferem viver na escuridão. Você será desconfortável para eles, mas não deixará de brilhar, porque essa luz, ela é de Cristo. E você resplandece Cristo. Chegamos ao nosso ponto de número 3, nossa responsabilidade como sal e luz. Vamos colocar agora em prática o que nós entendemos sobre ser sal e sobre ser luz. Existe uma perfeita harmonia entre o sal e a luz, porém, num gesto muito elegante e amoroso, Jesus nos adverte acerca de nossa importância em mantê-lo sempre ativo. Precisamos mantê-lo, tanto a luz quanto o sal, ativo em nossas vidas. É o que nós vamos ver agora. 3.1. Tende o sal em vós mesmo. Temos o sal e no vós mesmo, né? O tende sal em vós mesmo, é o 3.1. Com essa amorosa advertência, o Senhor nos convida a priorizar nossa essência. É essência. Sal e luz é essência do cristão. Ter sal em nós mesmos é julgar o pecado primeiramente em nossas próprias vidas. Como eu tenho sal, aí o sal começa a agir na minha vida, começa a dizer tá errado, você tem que se prevenir desse pecado, aí vem a luz mostrando que eu sou pecador. Então primeiro o sal e a luz faz efeito em mim, primeiro na minha vida. Olha só que comentário do bispo aqui, ó. Que honra existe em ensinar outros a fazer o que nunca fazemos. Que honra há nisso? A honra é ensinar outros a fazer o que nós não fazemos. Por isso que eu digo para você que o canal Bíblia para o Cotidiano ensina a congregar, a estar em comunhão com os irmãos. Como eu falei para você do começo, não vou repetir, o vídeo está no ar na terça e não na segunda, porque eu estava servindo. Então eu digo para você servir e eu não vou à igreja? É hipocrisia, não é? A palavra mais bonita, que Jesus é elegante, mas eu não sou tanto quanto, né? É hipocrisia. Eu digo para você que você tem que congregar, tem que estar em comunhão, mas aí quando a igreja precisa de mim, eu digo, eu não posso, porque eu tenho um canal, eu tenho que gravar. Que conversa, meu irmão? Dá uma pausa e serve aos meus irmãos. Não é que eu não sirva você, estou servindo, estou gravando hoje, a aula é para ser aplicada domingo. Hoje é terça. E lá era urgente, precisava, entende? Então, que honra, aqui, ó, que honra existe em ensinar outros a fazer o que nunca fazemos, né? No caso é a palavra correta daqui. O que nunca fazemos. Que honra nisso? Nenhuma. Ter sal é permitir que o Espírito Santo e a palavra nos limpe e elimine os elementos destrutivos que existem dentro de nós. Salmo 111, 9, Marcos 7, 21 ao 23. A palavra de Deus nos limpa, nos traz paz e nos prepara da melhor maneira para a obra mais importante a qual fomos chamados neste mundo. Anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos o sal da terra e nosso Deus espera que exerçamos essa influência benéfica e purificadora para manter o verdadeiro caráter cristão e integridade. É o que Deus espera de mim e de você, que Ele seja glorificado em minha e na sua vida. Precisamos. 3.2. Quem pratica a verdade vem para a luz. Aqui tem uma frase sensacional. Dá uma olhada só aqui no 3.2. Observemos que a mesma advertência dada ao sal também foi dada à luz. Se o sal pode perder o sabor, a luz também pode perder o seu brilho.
sal é insípido, para nada mais presta. A luz perde o seu sabor, a luz perde o seu brilho. Quando você está na sua casa e a sua luz queima, o que você faz com ela? Deixa ela aí, é uma luz. É isso que você faz? O que você faz, irmãos? Você troca, porque você quer que brilhe. E se ela não brilha, ela tem que ser trocada. Professor, você está falando que tem que trocar as pessoas na igreja? Não, eu estou dizendo que as pessoas têm que entender que se ela não brilha, ela está apenas ocupando o lugar de outra. Você consegue colocar duas luzes apenas em um ponto de luz? Tem um suporte de luz, um soquete de luz. Você consegue colocar quantas luzes ali? Uma, é óbvio. Mas se essa luz está queimada, como você falar, não vou trocar ela. Você consegue colocar outra para iluminar a sua casa? Não. Esse é o que Jesus está dizendo. Essas pessoas estão ali ocupando o lugar de outras brilharem. Então ela tem que entender que ela está ali para uma função. E se ela não brilha, ela acaba impedindo a obra de Deus se expandir. Porque esse é o intuito de expandir. Então, se ela não brilha, de alguma maneira tem que haver um despertamento para que ela brilhe. Senão ela será jogada fora, como o sal. O sal é jogado fora porque não dá sabor. E uma luz que está no teto, trazendo para a luz, está no teto e não brilha, ela está ocupando o espaço de outra luz que vai querer brilhar, que precisa brilhar, que tem que brilhar. Entende? Isso tem que ser muito bem esclarecido e orientado. E eu esqueci de marcar aqui aonde nós estávamos. Achei. Vamos de novo. Duas coisas importantes chamam nossa atenção. Primeiro, os que praticam a verdade. Essa frase aqui, ó. Essa frase, alunos, professores, olha que frase maravilhosa aqui, ó. Duas coisas importantes chamam nossa atenção. Primeiro, deixa eu marcar aqui, que isso aqui é interessantíssimo. Que frase bonita de a gente pegar e se agarrar com ela assim. É isso aí. Vou praticar na minha vida. Os que praticam a verdade vêm para a luz. Segundo, os que praticam a verdade vêm para a luz. E em segundo, quem é luz deve ser o exemplo da verdade. Olha que trocadilho maravilhoso. Cadê? Pega a caneta aqui. Eu fico feliz, irmão, quando eu escuto uns negócios assim que me traz uma memória. Vamos lá. Os que praticam a verdade vêm para a luz. Quem é luz deve ser o exemplo da verdade. Olha aí. Pronto. Tirando a palavra primeiro e segundo, junta a frase. Veja como fica. Os que praticam a verdade vêm para a luz. Quem é luz deve ser o exemplo da verdade. Que sensacional! Vamos lá, essa é a nossa responsabilidade para com aqueles que nos observam, estão nos observando. Assim também é a vida de um cristão sem o brilho da graça divina em sua vida. Pode sim, pode apagar se ele não influenciar, se ele não brilha na vida das pessoas, ela pode ser apagada pela escuridão. As trevas tomarão conta da vida deles. Por isso que ele não pode parar de brilhar. Cuidemos para que nossas lâmpadas não se apaguem com as das 5 virgens loucas. Lembra a parábola lá em Mateus 25? Que elas tinham a lamparina, todas duas tinham lamparina, porém elas não tinham reserva. Então, apagou as lamparinas porque não tinha reserva. Nós podemos até ter a luz, mas se a luz não estiver ligada naquela fonte inesgotável de brilho que é Jesus, ela pode se apagar. Por isso que temos que ser prudentes, feito as outras vezes que levaram a lamparina e ainda a reserva. É isso aí. A ausência da luz na vida de um cristão pode significar várias coisas, inclusive uma vida de trevas. Sem luz, nós estaremos em trevas. Abre aí, 2 Coríntios, capítulo de número 6. Isso, capítulo 6, versículo de número 14. Não vos prendeis a um jugo desigual, como os infiéis.
com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com a treva? Que comunhão? Versículo 14. Deu um branco aqui, ó. Pronto. E que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Tá bom? Não há comunhão nenhuma. Continuando, 3.3. Eita, vamos lá, vamos combinar agora. 3.3. Sal e luz, uma perfeita combinação. Enquanto o sal serve para dar sabor onde penetra, a luz deve, por sua vez, iluminar um ambiente onde a escuridão é predominante. Opa, olha que frase, olha aí que tem uns ensinamentos maravilhosos aqui, hein? Ou seja, o sal dá sabor aonde penetra e a luz predomina na escuridão. Oh, glória! Como seria o mundo sem sal e luz? É uma pergunta, faz essa pergunta na sua sala, professor. Faz essa pergunta aqui, ó. Como seria o mundo sem sal? Pensa no mundo sem sal aí. Não tem sal em nada. Nada de sal. E pensa no mundo que não tem luz. Pensa agora, pelo amor, é impensável. Tem essa palavra aí? É impensável. Como é que você vive no mundo sem luz? Tanto que, quando Deus diz que criou os céus e a terra, ele começa a formar a terra e não tinha vida, não tinha nada, ele tem que fazer o quê? O sol, para poder iluminar. E a escuridão, porque só havia trevas. Então, não dá. É impensável. Não tem como. Como seria o mundo sem sal e sem luz? Não dá para imaginar, né? Somente assim podemos compreender a importância de que Jesus falou acerca da nossa posição neste mundo. Não dá para viver sem os crentes no mundo. Não dá para viver sem nós que somos sal e sem luz. Não dá para viver. Por isso nós estamos aqui, sendo sal, dando sabor, e sendo luz, mostrando a justiça verdadeira. O sal impede e interrompe a corrupção. Olha só, essa é a nossa responsabilidade, impedir que o mal avance. E como luz, devemos compartilhar a verdade, mostrando o caminho de Deus aos perdidos. Ser sal e luz é uma questão apenas de identidade, é uma identidade. É isso que Jesus disse que somos. Somos veículos por meio dos quais a luz brilha, para que os homens tenham fome e sede de Cristo e possa conhecer o caminho. Meu Deus, o bispo Abner aqui, que Deus continue lhe abençoando. Somos veículos por meio dos quais a luz brilha, para que os homens tenham fome e sede de Cristo e possa conhecer o caminho. Se conhece o caminho quando se tem luz. E quando se tem sede e fome de Cristo, se quer mais. Eita glória, bispo Abner, que Deus te abençoe. Conclusão, irmão, chegamos à nossa conclusão. Que maravilha, é um prazer sempre ministrar aula para os meus irmãos, para os professores, superintendentes, aqueles que ainda aqui não são inscritos, estão se inscrevendo, estão gostando dessa maneira pernambucana de falar, e, enfim. Eu sou muito grato a Deus, eu sou muito grato, sou agradecido demais por ser sal e luz. Então, antes da gente concluir, eu acabei não falando sobre uma função do sal, que tinha uma função, o sal que é insípido, né, professor? Você que me acompanha até agora. Professor, você falou que ia falar e não falou. Sim, tinha algo que era feito com o sal. Por isso que ele fala, para nada mais presta a não ser para ser pisado, ou lançado fora e pisado pelos homens. Lá no Oriente Médio, no caso ali Israel, onde Jesus nasceu, não sei se você sabe, neva. E hoje, se você der aí um Google, você vai ver que os Estados Unidos, principalmente, é onde a gente vê essas imagens, mas lá em Jesus, lá no tempo de Jesus, você via assim,
A família tinha o sal perdia o sabor, não dava mais, não salgava mais. Eu não sei se você sabe, eu não sei se em Pernambuco você fez essa experiência aqui. Não pode, nem deveria estar dizendo isso. Que não pode, tá? Não pode. A gente queria descongelar o congelador. O que a gente fazia lá em Pernambuco? A gente jogava sal. E o sal derretia o gelo. E o que isso tem a ver com Jesus? Para o povo abrir caminho, o que eles jogavam? Sal. O sal que não dava mais sabor. Então ele jogava para que a neve derretesse, para que os homens pisassem. Então pisava em quê? No sal que não dava mais sabor. Então a função do sal era uma função de que dava caminho para os homens pisarem, ser excluído. Se você for ver nos Estados Unidos, para limpar um caminho da grande neve densa, é jogado sal. Usa-se a prática. Só que ele não é tão eficaz assim como aquelas pás que eles tiram, aqueles tratores, eu não sei como é que chama lá, removedores de neve, né? Mas você faz experiência. Não pode. Não faz não. Retiro o que eu disse. Não faz experiência não. Mas a gente jogava o sal no congelador para ele derreter, para a gente tirar. Então o sal era jogado no chão para derreter a neve, para os homens pisarem. Essa era a função do sal. Outra coisa do sal, outra particularidade do sal, ficou bem para o finalzinho. Então você que assistiu até o final, aprendeu, ou seja, ouviu. Antigamente, bem antigamente, por isso que você sabia que a palavra salário vem de sal, porque se descobriu que o sal preservava as carnes, as proteínas, né? Preservava as proteínas. Então os homens trabalhavam para ganhar sal, para salgar suas carnes, para que ele não tivesse que caçar todos os dias. Lá em Pernambuco, a minha região, a gente comia muita comida salgada, tanto que a nossa comida tradicional é o que? O peixe salgado e a charque. Hoje a charque ainda não é salgada como era antigamente. Antigamente era salgada mesmo. E ela ficava 2, 3, 4, 5 meses sem ir para a geladeira. Para você nesses dias, né? Se você é mais jovem, menos de 40, é impensável você deixar uma carne fora da geladeira. Por mais de 5 dias, ela estraga. Se eu não estiver sendo otimista. Mas em Pernambuco, a charque ela passa 15, 20 dias sem ir para a geladeira, para o freezer. Porque o sal preserva. Se vendia o peixe salgado, camarão salgado, meses sem precisar ir para o congelador, porque o sal preserva. Então essa é a nossa qualidade. Então a gente fala assim que o mundo não está sendo destruído, não vem o apocalipse, por isso que nós acreditamos que o arrebatamento da igreja só vai se dar quando sair o sal da terra. Porque quando sair o sal da terra, a terra ela vai putrificar. Então quem preserva ainda a terra da putrificação, no caso do apocalipse vindo, é o sal. E quem é o sal? Somos nós, porque a hora que esse sal sair, a terra ela vai deteriorar, vai apodrecer. Então vai vir as mazelas do apocalipse. Tá bom? Guarda isso aí. Se servir para sua sala, você me conta aí nos comentários. Conclusão, para nós concluirmos a lição de hoje. Ao dizer que somos sal da terra e luz do mundo, Jesus não somente revelou a responsabilidade que temos neste mundo, ressaltou também as virtudes que acrescentou na vida de todos nós. Então, somos sal e luz para o mundo. Que o nosso brilho e o nosso sal e o sabor de Cristo venha estar na vida dessas pessoas. Mais uma vez eu sou grato porque estive com você essa lição aí, mais essa lição para a honra e glória do Senhor. Não esquece de recomendar o vídeo para que a gente possa atingir 1000 inscritos ainda esse mês, mais 1000 inscritos, né? Chegar a 4000 ainda esse mês, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima semana, uma ótima aula na sala de vocês. Para os alunos, coloquem em prática, alunos, ensinem o povo de Deus a ser sal e luz da terra, porque o mundo precisa ver a luz que está em nós e sentir o sabor de Cristo no nosso falar. Por aqui,
tô limpinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na próxima aula.